Boa noite. Boa noite. Bombeiros encerram trabalhos no local do acidente aéreo que matou o Eduardo Campos. Perícia no IML para identificar as 7 vítimas deve ser concluída em 3 dias. Irmão de Eduardo Campos defende o nome de Marina Silva como candidata. Moradores do bairro da Lapa reclamam de infestação de escorpiões. Protesto de grevistas da USP fecha a avenida diante do Palácio dos Bandeirantes. Funcionários da USP, da Unesp, da Unicamp, acompanhados de alunos, fizeram um protesto aqui na capital paulista por reajuste salarial. Os servidores que já estão em greve há 8 dias reclamam que tiveram os dias de paralisação, estão parados há 80 dias. Eles reclamam que a paralisação, durante essa paralisação, foram descontados os dias parados nos olerites deles. O protesto começou ao meio-dia em frente ao campus da USP, que fica no Butantã. Cerca de 2.000 professores, estudantes e funcionários das 3 universidades estaduais de São Paulo fizeram uma manifestação hoje em frente ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O trânsito na Avenida Morumbi teve que ser desviado e muitos motoristas ficaram perdidos. Os manifestantes queriam ser recebidos pelo governador Geraldo Alckmin, mas isso não foi possível por causa da presença do governador de Pernambuco, João Soares Lira Neto, que veio acompanhar os trabalhos da perícia das vítimas da queda do avião onde estava o presidenciável Eduardo Campos. Uma comissão teve um rápido encontro com 2 assessores da Casa Civil que prometeram encaminhar as reivindicações para o governador. A proposta emergencial é de que se adicione 0,7% da cota parte do ICMS do Estado, adicionais aos 9,57 imediato. Isso permite enfrentar a gravidade da crise que nós estamos vivendo nas 3 universidades estaduais paulistas. A gente considera que há recurso suficiente para que o reajuste solicitado pelo Fórum das 6 seja concedido. O ato terminou por volta das 5h20 da tarde e os manifestantes seguiram em caminhada em direção à Universidade de São Paulo. Moradores de uma região da Lapa, na zona oeste de São Paulo, estão preocupados. Os que vivem em uma vila afirmam que o local está infestado por escorpiões. Renato sabe bem quantos escorpiões já encontrou dentro de casa. A primeira vez que eu encontrei foi há uns 3 anos atrás, mais ou menos. A gente encontrou, durante um período curto, uns 20 escorpiões. E agora, de 2 meses para cá, voltou de novo a infestação. Eu já peguei, nesses últimos 2 meses, mais uns 18, mais ou menos. Ele teme pela família, que pode ser surpreendida a qualquer momento por outro animal peçonhento. As queixas dele trouxeram para o bairro equipes do Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura. Ao lado da casa está este terreno baldio, com mato alto, que foi inspecionado por agentes de saúde. Na rua, bueiros foram abertos para ver se algum escorpião seria encontrado. Desta vez, não conseguiram. Mas na mesa da casa estão alguns dos bichos que Renato matou e entregou para a Vigilância em Saúde. Um agente fez a vistoria na casa. Existem centenas de espécies de escorpiões e algumas são extremamente venenosas. A ferroada pode levar à morte. Ana também encontrou alguns deles dentro de casa. Perto da lavanderia. Aí eu cheguei lá, vi o escorpião, chamei o meu sobrinho e com o tapete ele pisou em cima dele. Você anda olhando para o chão, né? Para ver se tem alguma coisa que pode prejudicar a gente, né? Quem também sentiu medo foi Juliana, que descobriu 2 escorpiões escondidos na caixa de luz. Ele estava bem na porta. Como eu abri por baixo a porta, ele podia ter caído na minha mão. Animais como estes gostam de se esconder em lugares úmidos e quentes. A espécie que tem entrado nas casas é mais comum nas tubulações de água e esgoto. Por isso, quanto mais prevenção, melhor. Agentes de saúde até tentaram visitar todas as casas, mas não conseguiram. Aqui na pequena vila, todos os vizinhos já encontraram escorpiões dentro de casa. Mas apenas o Renato daquela última casa ali permitiu que os agentes entrassem na casa para fazer vistoria. O Centro de Controle de Zoonoses diz que a média por ano de registros de escorpiões dentro de residências é entre 55 e 70 casos. Este ano, esse número deve ser maior, porque em pleno mês de agosto já são 68 registros. Primeira coisa a fazer é guardar
né, para poder identificar e saber que bicho que é. E depois é importante que ele tome algumas medidas dentro da casa. Então, medidas de proteção da porta, para ter um rodinho de porta, fechamento de ralo, afastar também roupas da parede. Eu espero que acabe com isso, né, para a gente poder criar os filhos com tranquilidade, pelo menos dentro de casa, né? O Centro de Controle de Zoonoses funciona 24 horas todos os dias. O telefone da Central de Atendimento é 3397-8900. Também é possível entrar em contato com o CCZ pelo e-mail zoonoses@prefeitura.sp.gov.br. São Paulo teve hoje a madrugada e o dia mais frios do ano até agora. Os termômetros amanheceram marcando apenas 9 graus e não passaram da marca dos 12,6 graus à tarde. E será que esse frio continua? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para todo o estado de São Paulo. As temperaturas sobem um pouquinho durante o dia em todo o leste do estado, mas essa madrugada ainda será gelada, inclusive aqui na capital. Nessa sexta-feira, as nuvens diminuem no interior e o sol brilha forte na maior parte do dia. As temperaturas entram em elevação durante a tarde, mas ainda não passam dos 24 graus em Marília e dos 25 em Presidente Prudente. Na região de Franca, mínima de 14 e máxima de 24 graus amanhã. Em todo o leste do estado, o dia pode amanhecer com garoa, mas durante a tarde o sol até aparece em alguns momentos. No litoral, a máxima não passa dos 20 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Aqui na Grande São Paulo, o frio diminui, mas a temperatura ainda fica amena. A mínima prevista é de apenas 10 graus nessa madrugada, mas a máxima chega aos 20 amanhã à tarde. No fim de semana, o sol aparece mais, as temperaturas sobem um pouquinho, mas ainda faz frio. Tanto no sábado quanto no domingo, a máxima não vai passar dos 22 graus. Suzane von Richthofen deve trabalhar para o advogado Denivaldo Barni, que cuida da defesa dela. Na última segunda-feira, Suzane recebeu da Vara de Execuções Criminais de Taubaté o direito de cumprir o restante de sua pena em regime semiaberto. Em 2002, ela foi condenada a 39 anos de prisão por matar o pai e a mãe. Agora, o advogado de Suzane deve solicitar à Justiça o direito de contratá-la como auxiliar de escritório mediante o pagamento de um salário mínimo. Suzane também precisa ser transferida para um presídio que tenha pavilhões do regime semiaberto. A morte de Eduardo Campos. Em Santos, bombeiros finalizam o trabalho de buscas. No local do acidente, peritos vão agora intensificar a localização de fragmentos e objetos que possam ajudar nas investigações. 40 bombeiros passaram a madrugada no local do acidente, dando sequência aos trabalhos de resgate. Entre os itens retirados dos escombros estava a carteira de Eduardo Campos com os documentos pessoais dele. Também foram localizados destroços menores do avião e restos mortais das vítimas. De acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Marcos Palumbo, tanto os corpos quanto a fuselagem ficaram irreconhecíveis. As partes dos corpos que foram encontradas, elas estavam também presas, né, na terra e totalmente ali desfiguradas. Também partes da aeronave nas quais elas estavam muito contorcidas no interior dessa cratera, compactadas a cerca de 3 metros de profundidade. Antônio viu o momento exato que a aeronave caiu e confirma que o avião já estava em chamas antes de tocar o solo. Ele vinha já nessa direção aqui, passando em cima destas casas e já fazendo a movimentação de dificuldades de voo e até o choque final, quando levantou um cogumelo, como de bomba atômica, e em seguida a fumaça negra. Agora são pouco mais de 10 horas da manhã e ali no local do acidente a perícia ainda é realizada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e os próprios peritos, ainda não há uma definição de horário para a liberação e o encerramento das atividades ali no local do acidente. Uma situação muito complexa, né? Vai demorar para sair alguma coisa. O Datan a gente levou praticamente 20 meses, né? Esse aqui eu não sei quanto tempo vai levar. O delegado seccional de Santos instaurou inquérito e investiga o caso como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Homicídio culposo e lesões corporais culposas. E isso apura imperícia, negligência e imprudência. Se houve erro humano, o piloto se extingue a punibilidade pela morte do piloto.
Se houve uma falha técnica, será visto manutenção, defeito de aeronave, parte mecânica. 10 imóveis continuam interditados em Santos. Nossa equipe conseguiu entrar em prédios que ficam próximos ao local do acidente e encontrou destroços do avião. Cássia teve de arrumar as malas para dormir na casa do namorado. Ela já dormiu ontem, noite do acidente, quando a Defesa Civil interditou o edifício onde ela mora. Mas agora é por tempo indeterminado. Eu ouvi ontem, assim, por alto, por alguém, assim, falando que a gente estaria liberado no sábado. Só que agora quem vai estar liberado é quem mora perto do nosso prédio, que não aconteceu nada. A gente não tem mais previsão. Existem poucas moradias, né, 2 residências e um estabelecimento comercial que ficaram interditados por tempo indeterminado, porque foram mais severamente atingidos. O acidente aconteceu entre o telhado daquela casa e aquele edifício. A nossa equipe conseguiu ter acesso aqui a um prédio que fica a aproximadamente 50 metros do local do acidente e por aqui é possível ver muita destruição, muita lama, muito pedaço também, inclusive de folha, de plantas, entulho aqui pela região. Só que nesse canto, o mais curioso, que tem pedaços realmente do avião. Do telhado é até possível ver uma máscara de oxigênio do avião. Neste apartamento, a destruição foi grande. As portas da varanda ficaram completamente destruídas. A moradora não quis gravar entrevista, mas nos cedeu as imagens do estado que o apartamento ficou no momento do acidente. Imagem de internet mostra como era o local antes do acidente. Na foto, é possível ver o quintal da residência onde a aeronave caiu. Havia uma árvore onde hoje há um terreno vazio e chamuscado pelo fogo. Os telhados de todos os imóveis do quarteirão estão intactos na imagem. O acidente atingiu 3 dessas casas, que tiveram os telhados danificados. Outras também tiveram as telhas escurecidas pela fumaça. A queda do avião abriu um clarão em meio às residências. E as caixas pretas do avião já estão em Brasília, onde passarão por análise. Segundo a Infraero, há 2 meses a aeronave teve problemas no aeroporto de Londrina, no Paraná, e o voo, na ocasião, precisou ser cancelado. O deputado Wilson Quintero, do PSB, confirmou que pode ter sido uma pane no sistema elétrico. O avião está registrado no nome de uma empresa de Ribeirão Preto e já havia sido usado pela equipe de Eduardo Campos em compromissos anteriores. Na sexta-feira passada, Eduardo Campos havia utilizado a aeronave durante visita à cidade de Arapiraca, em Alagoas, para participar do lançamento da campanha do candidato ao governo de Alagoas, Benedito de Lira, do PP. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a aeronave está registrada em nome do Grupo Andrade, de Ribeirão Preto, que atua no setor de cana-de-açúcar. A empresa, segundo o jornal, entrou com pedido de recuperação judicial em julho. Ainda de acordo com o jornal, o avião foi vendido há cerca de 3 meses por 7 milhões de dólares para um empresário de Alagoas que o teria emprestado à campanha de Eduardo Campos. 5 dias antes do acidente, um dos pilotos relatou em sua página no Facebook que estava cansado de tanto voar. Marcos Martins postou na rede social: cansadaço, voar, voar e voar. Ele vinha acompanhando a viagem do presidenciável Eduardo Campos, do PSB, e afirma que não estava tendo tempo para descansar. O outro piloto que morreu foi Geraldo Cunha, que dividia com Martins o comando da aeronave. Apesar das causas do acidente ainda não serem conhecidas, o presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, comandante Marcelo Serriotti, alerta que a sobrecarga de trabalho dos pilotos poderia estar pondo em risco a segurança dos voos. Segundo ele, a entidade tenta desde 2011 alterar a lei que estabelece a carga horária dos tripulantes, que hoje é de 11 horas diárias de trabalho por 12 horas de descanso. Uma força-tarefa foi montada no IML de São Paulo para agilizar a liberação dos restos mortais do candidato e das outras vítimas do acidente aéreo que aconteceu em Santos. O governo de Pernambuco já anunciou. O velório vai ser no Palácio do Campo das Princesas e o sepultamento de Eduardo Campos será no cemitério Santa Amaro, junto com
o governador Miguel Arraes, que é um mausoléu da família. Mas para que dê tempo do enterro ser mesmo no domingo, o IML Central de São Paulo trabalha apenas neste caso, em esquema especial para identificar os fragmentos das 7 vítimas do acidente. Com o impacto do avião ontem, os corpos ficaram irreconhecíveis. O trabalho agora para o reconhecimento dos corpos é complexo e depende do material genético dos parentes em primeiro grau, pais, filhos ou irmãos, comparado com o exame de DNA dos restos mortais das vítimas. Cerca de 50 profissionais do Instituto de Criminalística, da Polícia Federal e especialistas em genética forense fazem um esforço concentrado para tentar liberar os corpos juntos e até sábado. O trabalho estamos procurando fazer o mais rápido possível, mas pode levar ainda 2 dias, amanhã, o sábado, enfim, 2, 3 dias. No IML de São Paulo, um caminhão frigorífico foi destacado para preservar os corpos. E a movimentação de autoridades foi bastante grande. O porta-voz da Rede Sustentabilidade de Marina Silva, o deputado federal Walter Feldman, disse que um nome para concorrer no lugar de Eduardo Campos à presidência da República só vai ser discutido depois do enterro dele, mas que a aliança entre os partidos está de pé. Eu quero deixar muito claro, alguns têm explorado essa ideia da divisão. Sem Eduardo não é possível manter essa coligação. Eu diria muito pelo contrário. Ou seja, o legado do Eduardo Campos é um legado de uma aliança que se caracterizou pelo programa. Foi uma aliança programática. Evidentemente que ele gostaria que ela continuasse apesar da ausência dele. O advogado Antônio Campos, único irmão do ex-governador, defendeu que Marina Silva assuma a candidatura à presidência pelo PSB. A declaração foi dada à Rádio Estadão. E a minha posição pessoal, como único irmão de Eduardo, como diretoriano do PSB, como presidente do Instituto Miguel Arraes e como militante do PSB, que sempre acompanhei Eduardo na trajetória, defendo um debate democrático na coligação Luz do Brasil. Na minha posição pessoal, que Marina Silva deveria encabeçar a chapa da coligação e devemos escolher o mais rápido possível, dentro dos 10 dias que a legislação nos permite, um vice que agregue valor a esse debate e que possa continuar essa trajetória que Eduardo deixou e esse legado. Mais cedo, no Jornal da Gazeta, Maria Lídia Flandoli entrevistou o presidente nacional do PPS, Roberto Freire. A legenda integra a aliança que apoiava a candidatura de Eduardo Campos. A candidata vice, Marina Silva, é a figura, a pessoa, o senhor perguntou quem seria, assim, natural para substituir Eduardo Campos como candidata à presidência? É ela? Eu diria que é quase natural, não é? Claro que qualquer momento como esse gera um certo debate, algumas pessoas podem imaginar algumas correções, mas a gente precisa ter muito cuidado, porque nós não estamos inventando nenhuma candidatura agora. Nós temos que enfrentar um dado concreto, né? Tínhamos um candidato, a morte levou. E o que é que nós vamos fazer? A lei permite que a gente indique alguém que o substitua. Sim, mas o PPS, por exemplo, vê como adequado, com chance, como importante que seja Marina Silva? Olha, eu vejo quase como natural. Claro que ela tem que, agora, eu acho que ela está no luto. Ela expressou isso, expressão que agora não é hora. Não é hora, mas ela vai ter que assumir aquilo que ela vinha assumindo como coadjuvante. E agora ela terá que ser protagonista deste projeto. Abalada pela notícia, Marina Silva afirmou a assessores que não é momento de pensar em política. O PSB afirma que o nome do sucessor de Campos deve ser discutido apenas após o enterro, que deve acontecer no domingo. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Dias Toffoli, afirmou que a corte só vai analisar um eventual adiamento na data do início da propaganda eleitoral no rádio e na TV se houver uma solicitação consensual entre todos os partidos que disputam a presidência.
O Partido Verde, que tem Eduardo Jorge como candidato, protocolou um requerimento junto ao TSE, reivindicando que a propaganda eleitoral prevista para começar na próxima terça-feira, dia 19, seja adiada em 3 dias. O PV afirma que a medida significaria respeito ao luto vivido pela família e pelos brasileiros pela morte de Eduardo Campos. Vamos ao comentário de José Neumann Pinto. Da mesma forma que era absolutamente impossível prever o que ia acontecer, apesar de cair muito avião no Brasil e de muito político em campanha não sair do avião, então o risco sempre era muito grande. Ainda assim, ninguém podia esperar algo tão chocante quanto a morte de Eduardo Campos. Da mesma forma, é impossível prever o que vai acontecer na campanha. Em relação à candidatura, eu não vejo como o PSB não indicar a Marina Silva, que foi adotada pelo Eduardo, que se integrou ao partido e à coligação e que é o nome eleitoralmente mais viável. Na minha opinião, até era mais viável do que o próprio Eduardo. Diante desta realidade, eu acho impossível ser tão burro a ponto de não indicar a Marina. A complicação vai ser escolher um bom vice que possa ajudá-la na luta para ter o segundo turno, porque eu acho que a coisa mais importante no Brasil hoje é que tem o segundo turno, porque o primeiro é muito desigual. A candidata oficial, com o triplo do tempo do candidato tucano e o dobro do tempo da soma dos dois candidatos à oposição, compete em condições muito desiguais no primeiro turno. No segundo turno é tudo igual, é um contra o outro e poderá haver um debate. Agora, o que vai acontecer na campanha é impossível saber, porque isso provoca um verdadeiro abalo nas campanhas do PT e do PSDB. O que eu sinto muito, além da falta pessoal do Eduardo, que era uma pessoa com quem eu não tinha intimidade, mas com quem eu me dava bem, é uma pessoa do bem, e a falta que o Eduardo vai fazer para o Brasil. Quer dizer, de certa forma, o Brasil é tão órfão do Eduardo quanto os 5 filhos dele, inclusive o pequeno Miguel, em homenagem ao avô Miguel Arraes. Porque Eduardo Campos era descendente das 2 maiores oligarquias do Nordeste, os Alencar do Ceará e os Souza Leão de Pernambuco. Mas ele era uma esperança, uma luz de que a geração de depois de 64 pudesse mudar os costumes políticos do Brasil, muito viciados e muito criminalizados atualmente. Esperamos que Marina encarne esse papel, se for ela candidata ou outro candidato qualquer, que garanta o segundo turno, que é fundamental agora, e que o futuro não seja tão prejudicado por uma ausência tão forte quanto é a de Eduardo Campos. Eu voltarei na terça-feira, direto ao assunto, em tela. A Agência Nacional de Saúde Suplementar proíbe a venda por 3 meses de 123 planos de saúde, administrados por 28 operadoras. A medida foi tomada por descumprimento de prazos estabelecidos para atendimento médico, realização de exames e internações, além de negativas indevidas de cobertura. A lista completa dos planos suspensos está disponível no site ans.gov.br. A ANS lembra que a suspensão das vendas não afeta o atendimento aos atuais usuários desses planos de saúde, mas impede a inclusão de novos clientes. Das 28 operadoras atingidas, 11 são reincidentes. A partir da próxima semana, as chamadas de telefone fixo para celular vão custar mais caro. O reajuste de 1,5% foi aprovado pela Anatel e valerá para todo o país. A decisão inclui chamadas locais e de longa distância e estabelece o preço máximo que pode ser cobrado pelas empresas de telefonia. Já as ligações feitas para o chamado Serviço Móvel Especializado ficarão aproximadamente 5% mais baratas. O cálculo desse índice é feito de forma diferente, porque a norma estabelece que a redução na tarifa seja feita a cada 3 anos. O comércio tem queda de 0,7% em junho, segundo o IBGE. Essa foi a pior retração desde maio de 2012. O volume de vendas de veículos, motos e peças foi o que registrou maior queda, seguido por livros, jornais, revistas e papelaria, e também por equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação. Segundo o IBGE, o comprometimento da renda familiar com dívidas, a diminuição do crédito e a redução dos dias úteis de junho, devido à Copa do Mundo, contribuíram para os baixos resultados.
A seguir, mulher do ator Robin Williams afirma que ele tinha Parkinson. E o perigo do ebola. Nigéria confirma mais um caso da doença. Você que quando acorda, esquece o café, mas devora o jornal da manchete ao rodapé. Que quando vê TV é diferente dos demais, fica muito mais ligado nos comerciais. Você que quando vê o galã tem um pensamento, nossa, que lindo! Esse enquadramento não foge da discussão, nem a mais indigesta. Gerencia conflitos e nunca para a festa. Quem vê o mundo de um jeito diferente, faz faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Eu tenho muito orgulho de estar há tanto tempo trabalhando na TV Gazeta e na Fundação Casper Libero. A televisão, ela capta de uma forma muito nítida a veracidade do que você está falando, se você está blefando. E o nosso objetivo era exatamente esse, despertar esse sentimento de cidadania nas pessoas que estavam nos assistindo e da legitimidade. Esses valores, cidadania e ética, eles ressaltam para o telespectador. Foram valores que sempre estiveram presentes como referências para nortear o nosso trabalho. Essa coisa toda aqui flui com muita naturalidade. Eu acho que vem do começo, do fundador. Fundação Casper Libero. 70 anos realizando sonhos. Hoje no Todo Seu, Ronifon recebe Mama Brusqueta. Você vai conhecer melhor a persona mais misteriosa da TV brasileira. O chefe Alexandre Afonso comanda o Espaço Gourmet. E nós também vamos tocar num assunto delicado do universo feminino. Envelhecer. Como as mulheres podem se redescobrir em plena terceira idade. Estou aqui te esperando. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Mulher de Robin Williams fala pela primeira vez sobre a morte do marido e ator. Ele estaria com mal de Parkinson. Em entrevista, Susan contestou os rumores de que Williams estaria envolvido com drogas novamente. Segundo ela, o ator se esforçava para superar crises de depressão e de ansiedade e começava a sentir os primeiros sintomas do mal de Parkinson. Robin Williams cometeu suicídio na manhã de segunda-feira. Ele se enforcou com um cinto e o corpo foi encontrado em casa, na Califórnia. O perigo do ebola. A Nigéria confirma mais um caso da doença no país. Agora são 11 infectados com o vírus no país. Já a Libéria recebeu uma remessa de remédio, que será utilizada em 2 médicos infectados. O vírus tem preocupado países em todo o mundo. A companhia aérea Korean Air anunciou hoje que suspenderá, a partir do dia 20, seus voos para o Quênia. E o médico americano infectado com ebola enquanto tratava pacientes na Libéria terá alta do hospital americano, onde está internado em breve. Ele recebeu uma droga experimental para o combate à doença. A informação foi divulgada agora há pouco pela agência France Press. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite para você. Fique agora com o Ronifon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Neste domingo, 11h30 da noite, o Vem Comigo te leva às alturas com uma matéria sobre balonismo. Assista agora Todo Seu. E logo após, Hoje Tem.